Oi, turma. Então vamos lá para outra aula de língua portuguesa. Bem, as coisas vão começando a ficar um pouquinho mais complicadas. Mas por que é mais difícil? Não, porque nós precisamos prestar um pouco mais de atenção, tá joia? Então hoje nós vamos falar sobre o plural dos substantivos. Então, turminha, quando a gente faz a flexão, que eu já expliquei para vocês que flexionar é ver os substantivos de todas as formas. Quando a gente faz a flexão do substantivo, a gente fala que a gente faz em gênero, número e grau. Por quê? Gênero, feminino, masculino. Número, singular, plural. Grau, diminutivo, aumentativo, que é o próximo que a gente vai ver. Mas depois que a gente entender bem o plural e o singular, tá joia? O que acontece? O plural e o singular, eles têm várias regrinhas. Nós vamos ver todas hoje. Mas qualquer dúvida, estão fazendo exercício, surgiu uma dúvida, vai na explicação que vocês vão ter no caderno. Não entendi ainda? Volte e assiste o vídeo. O legal do vídeo na plataforma do YouTube é isso. Vocês podem ter acesso a qualquer dia, qualquer hora, assim que surgir uma dúvida. Então, procura a professora. A gente grava um áudio, a gente grava outro vídeo, a gente faz qualquer coisa para que vocês consigam entender. Mas eu acho que com esse vídeo vai ficar super facinho. Na língua portuguesa, é muito interessante a gente aprender as coisas por etapas, porque sempre uma etapa vai depender da outra, tá joia? A gente não podia começar a falar dos substantivos sem que vocês entendessem o que era hiato, ditongo e tritongo. Hiato, ditongo e tritongo, sem que vocês entendessem o que era a sílaba que tinha mais força, o encontro das vogais e tal. Por quê? Porque agora a gente vai usar, tá? Como vocês vão usar mais pra frente a separação das sílabas novamente, que a gente conheceu lá, né? A monossílaba, a dissílaba, a trissílaba. Então a gente vai depois juntar as duas coisas, tá? Mais pro final do ano, lá no quarto bimestre, a gente vai juntar a quantidade de sílabas com a sílaba mais forte da palavra. E aí a gente vai aprender a nomenclatura dessas palavras, mas isso é para a próxima aula, não vamos nos confundir. Então vamos pegar firme nas regrinhas. Tá aí na explicação de vocês, isso eu nem botei na lousa porque é uma coisa que a gente tem mais ou menos noção do que seja, né? Singular. Singular, a palavra singular significa que eu estou falando de uma pessoa, de um objeto, de certo? Uma unidade, não mais. O plural significa que eu estou falando de duas ou mais, porque se eu falo de uma, é singular. Para ser plural, eu falo de dois ou mais. Então, quando eu falo em quantidades, eu tenho que falar tudo no plural. Por que a gente aprende isso, gente? Para dar noção às palavras, às frases e ao texto. Nossa finalidade é estudar palavras por palavras para chegar no final, que é a produção de texto. Se eu tenho uma palavra no plural, toda frase deve continuar com ela no plural. Se eu vou falar de uma palavra no singular, a frase fica no singular. Por exemplo, eu tenho uma maçã. Eu tenho duas maçãs. Entenderam? A frase vai: a borboleta está voando. As borboletas estão voando. Então a gente vai aprendendo que as palavras elas têm que estarem todas no plural ou todas no singular, de acordo com o que a gente está falando. Isso é super importante na língua portuguesa, tá joia? Então, nós vamos começar com as duas primeiras regrinhas. E já na primeira regrinha aparece falando do ditongo. Vamos recordar?
Ditongo. O que é ditongo? Quem lembra? Ditongo é o encontro de duas vogais que não se separam, que ficam juntas. Duas vogais que permanecem juntas, elas não se separam. Então, quando eu tenho uma palavra que termina em ditongo, eu somente vou acrescentar o S no final. E a palavra não muda. Então, por exemplo, herói. Heróis. Irmão. Irmãos. Eu não tirei nada, eu só coloco o S no final. Ponto. Não mexo mais em nada. Guarda na cabecinha. Quando termina em ditongo, que são duas vogais que não se separam, eu deixo a palavra do mesmo jeitinho e só coloco um S no final. Beleza? Vamos em frente. Segunda regrinha. Quando a palavra termina em M, eu tiro o M, aí eu tiro o M e coloco NS no final. Exemplo, homem, homens. Modelagem, modelagens. Garagem, garagens. Então, eu tiro a letra M, tá? Quando a palavrinha termina na letra M. Eu tiro a letra M e vou lá e coloco o NS no final. Só isso. Então, se era homem, fica homens. Por isso eu falei. Surgiu dúvida na hora de fazer a atividade, volta na videoaula, vai na explicação que vocês vão ter aí no caderno que eu tô enviando, revisa, olha, tá em dúvida ainda? Chama a professora, beleza? Vou pausar, a gente já volta com mais duas regrinhas. Voltamos agora com a nossa terceira e quarta regrinha. Joia? Ao total são 8. Prestem atenção. Então, a nossa terceira regrinha, ela fala sobre as palavras que terminam em R e Z. As palavras que terminam em R e Z, eu não tiro nada. Eu deixo ela do jeito que ela tá. E só vou no finalzinho dela e coloco o E e o S. Então, por exemplo, colher, colheres. Nariz, narizes. Eu não tirei nada. Eu deixei a palavra exatamente como ela está. Tá joia? Então, vocês vão perceber que em algumas palavras eu tiro, em outras não. Então, eu tenho que ter muita atenção às regras. Então, eu tiro alguma coisa? Não. No caso de palavras que terminam em R e Z, eu deixo o R e o Z ali quietinho no lugar deles e coloco o E e o S no final. Colher, colheres. Nariz, narizes. Hambúrguer, hambúrgueres. Entenderam? Não tira nada. Mantém, coloca o ES no final. Agora, quando as palavras terminam em AU, EL, IU, OL, U. Uma vogal com a letra L. O que a gente faz? A regra diz que eu vou tirar a letra L, então ela sai. E vou colocar o IS. Então, eu tiro o L e coloco o IS. Vogal, vogais. Azul, azuis. Farol, faróis. Lençol, lençóis. Então, eu tiro a letra L
e coloco o I e o S. Então, prestem atenção que em momentos a gente não tira, em momentos a gente tira. Como que eu sei isso, professora? Acompanhando a explicação, assistindo o vídeo e guardando na cabecinha. Na dúvida, eu corro na explicação, eu corro no vídeo, eu corro na professora. Tá joia? Isso a gente não vai guardar do dia para a noite. Mas vocês podem fazer as atividades olhando as regrinhas. E é super importante que vocês sempre estejam revisando, olhando, estudando novamente, porque só assim, fazendo atividade, que a gente vai conseguir assimilar tudo isso, tá bom? Não se preocupe, tem adultos hoje em dia que ainda não sabem isso, que não conseguiram decorar todas as regras. Às vezes a gente precisa olhar nas regrinhas quando a gente tem dúvida. Vocês estão aprendendo, mas é a prática que leva à perfeição. Tá joia? Minutinho que a gente já volta com a quinta e a sexta regrinha. Então, turma, a quinta regra, ela fala sobre os substantivos que já aparecem no plural. Eu trouxe só ela aqui porque a sexta regra, vocês vão observar que ela tem 3 tipos diferentes. Então, ela confunde um pouquinho, eu vou passar os 3 juntos para vocês verem, tá bom? Então, a quinta regra, ela fala sobre os substantivos que já estão no plural. Então, a gente não precisa mudá-los, tá? Se eu falo a férias ou as férias, eu falo o ônibus ou os ônibus. O substantivo, ele permanece da mesma forma, no singular ou no plural, tá bom? Ele não muda, ele não flexiona, tá joia? Já volto com a sexta regrinha. Voltamos com a nossa sexta regrinha. E ela vai falar sobre os substantivos que terminam em ão, aotil. E eles são os mais chatos dos substantivos. Sabe aquele chato? É o ão. Ele mesmo. O próprio. Chato. Dá trabalho. Mas a gente dá um jeito nele. Então, prestem atenção. Nós vamos ter 3 tipos de terminações no plural para sílabas que terminam em ão. Sora, mas como eu sei qual que eu vou usar? Galerinha, vocês vão ter que testar e ver qual que fica melhor. Porque a sonoridade conta pra gente. Por exemplo, eu tenho aqui. Terminam em ão, eu vou tirar o ão, tiro tudo, e coloco ões. Então, doação, doações. Se eu falar doações, fica estranho, né? Não dá certo, não. Se eu falar doações, também não fica bom. É doações. Então, a sonoridade do plural é que vai dizer pra gente qual regra que a gente vai usar. Então, quando surgir a dúvida, vocês testem as 3. Coloco S, coloco OES, ou eu coloco AES. Testem. O qual der uma sonoridade melhor, que vocês falarem, não, isso tá estranho. Ah, não, esse ficou bom. É esse mesmo, turma. Porque a gente já ouviu a maioria dessas palavras, então a gente já ouviu elas também no plural. Então a gente sabe como que elas são. A gente só precisa puxar aí na cabecinha e na memória, tá bom? Então, olha lá. Emoção. Emoções. Não é emoções, nem emoções. É emoções. Entenderam como que a gente tem que testar? Então, olha lá, eles terminam em ão, mas eu vou tirar o ão e vou colocar ães. Alemão, alemães. Se eu falar alemões, parece que eu tô falando de limão, parece que eu tô falando de alemão. Então, o som é estranho. Se o som é estranho, tá errado. Entenderam?
Pão, pães, não é pãos. Pães tá errado, turma. É pães. Entenderam? Termina em ão. Eu não faço nada, eu deixo o ão e só coloco o S no final. Cidadãos, cidadão, cidadãos. Olha só. Se a gente fala cidadões, é esquisito. Não é? Se a gente fala cidadãs, também é esquisito. É cidadãos. Entenderam? Então, a flexão com o ão no final, ela é chata. Porque às vezes a gente tem que testar dos 3 jeitos para ver se tá certo. Tá bom? Mas é testando. Surgiu dúvida? Vai na explicação. Surgiu dúvida? Volta no vídeo. Surgiu dúvida? Chama a professora que ela vai falar para você como é que é e vai te explicar. Tá bom? Chama a professora. Dá boi não. Já volto para vocês com a 7ª e última regrinha, tá joia? Então, turminha, a nossa última regrinha, que é a 7ª regrinha, é sobre as palavras que terminam em X. Babinha. Palavras que terminam em X não mudam. Elas continuam iguaizinhas no singular ou no plural. Elas não mudam. Me deparei com uma palavra que termina com X, não sei o que fazer com ela. Guarda na cabecinha. Não muda. Ela fica igualzinha. Singular ou plural. Não tem diferença. A única chata nessa família é o ão. Mas a gente tira de letra, tá bom? A gente vai aprendendo juntos, fazendo as atividades. E eu sei que vocês vão tirar de letra. Mas lembre-se, essas regras vocês não precisam decorar da noite para o dia, turma. Vocês vão ver isso em língua portuguesa para o resto da vida de vocês. O importante é que a gente vá entendendo. Por quê? Porque cada vez eles vão trazer para vocês, anos após anos, eles vão trazer o plural e o singular, por exemplo, lá no 4º, 5º ano, já dentro das frases. Então, vocês não vão ter que mudar só uma palavrinha. Vocês vão ter que mudar uma frase inteira dentro de textos com outros aspectos da língua portuguesa, com outras variantes da língua portuguesa, como adjetivos, pronomes, verbos, advérbios. Então, não vai ser mais só o substantivo, vai ser o substantivo e mais outras coisas. Então, por isso que é tão necessário a gente agora aprender pedacinho por pedacinho. Para lá na frente, quando a gente juntar tudo, quando a gente olhar uma frase, a gente sabe o que é substantivo, o que é verbo, o que é advérbio, o que é pronome, o que é cada coisinha dentro da frase. Tá joia? Por isso que a gente precisa aprender os pedacinhos. Então, é importante que a gente vá se acostumando com essas regrinhas, que a gente vá vendo, que a gente vá tendo curiosidade de estar olhando todos os dias, de estar lembrando de alguma palavrinha e procurando saber como ela é, de ter curiosidade em saber como é. Porque é essa curiosidade que vai fazer vocês entenderem cada dia melhor. Porque a gente só aprende praticando. Tá joia? Um beijo. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só chamar a professora, tá bom? Beijo, turminha!